Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Amém? Graças a Deus, né, irmãos? Só alegria, né? Então foi muitos louvores abençoados, né? Da parte de Deus, saudações. Graças a Deus, sempre Deus ele tem algo para nós, né? Graças a Deus, quero aqui agradecer a presença de todos os irmãos, né? Família do nosso irmão Rita, né? Que nos visita. Sejam sempre bem-vindos, né? Graças a Deus. O Vitor ali, né? Vitor. Sejam bem-vindos, né? Guardem as palavras que for pregadas nessa noite do seu coração, viu? Nosso Deus, Ele ainda está libertando, né? Está transformando vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito bom, né? Graças a Deus, que o Emerson, né? Nosso irmão Emerson, né? Novo convertido, graças a Deus, aí, para a glória de Deus. Deus ele vai fazer grandes coisas na vida de cada um, né? Valdez, sua esposa, todos que estão aqui nessa noite, né? Graças a Deus, sejam bem-vindos, né? Que nessa noite o Senhor possa derramar da sua graça no coração de cada irmão que chegou aqui, que cada um possa sair daqui, irmão, cheio da graça de Deus, com o coração cheio de alegria. Louvado seja o nome do Senhor, porque na presença de Deus só há alegria, né, irmão? Então, na presença de Deus, até a tristeza ela se alegra. Louvado seja Deus. E é motivo de nós se alegrarmos. E hoje nós estamos aqui. Então, a gente passa por muitas as coisas, mas quando a gente está na presença de Deus, é muito maravilhoso, né? Tem um texto lá, o salmista, ele traz esse texto que todos nós conhecemos, né? Alegrei quando dissemos vamos à casa do Senhor. É bom demais. Então, sempre é motivo de alegria. Nunca fique triste quando você vem para a casa do Senhor. Ou não faça, não bote dificuldade para chegar até aqui. Porque esses momentos aqui são únicos na nossa vida. Hoje nós podemos estar aqui adorando o nosso Deus, amanhã nós não podemos estar. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas doidas para estar aqui nesse lugar, juntamente conosco, para adorar a Deus, e às vezes nem pode estar, irmão. Nem pode estar, às vezes está no leito de hospital, às vezes está numa prisão, né? E é ruim demais. E muitas vezes, quando nós temos a liberdade de estar na presença de Deus, às vezes nós não queremos estar. Às vezes nós colocamos dificuldade para estar na casa de Deus, para estar nos trabalhos do Senhor, porque acha que é pesado. Louvado seja o nome do Senhor, porque às vezes está cansado da luta do dia a dia. Às vezes, irmão, aí muitos se escoram, não quer mais estar na presença de Deus. Não faça isso. Então, esse momento é precioso nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Bom que todo dia a igreja estivesse aberta, né? Para nós estar adorando o Senhor, nesse lugar aqui, pelo qual o Senhor, Ele criou para nós adorar o Senhor. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele não habita em templo feito pela mão do homem. Certamente não, porque Ele habita no céu, né, irmão? Mas o Espírito Santo, Ele está aqui, né? E aqui é o templo feito por mão de homem, foi para que nós adoramos o nosso Deus, né? Então desse jeito. Então, cada um de nós temos essa liberdade de adorar o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou trazer alguns textos da palavra de Deus aqui. No livro de Gálatas 5, né, no versículo 1 dia, diz assim: é um texto muito lindo. Tenho certeza que nós vamos ter muito proveito na nossa vida espiritual através desse texto maravilhoso, né? A palavra de Deus ela é tão linda, é tão maravilhosa, tem trazido tanta coisa boa para nós, irmão. Eu vejo a palavra de Deus ela sendo trazida por quem quer que seja, né? Eu vejo sempre Deus ele falando com cada um de nós através da sua palavra. Onde nós abrir a palavra, Deus ele vai sempre nos dar uma palavra de conforto, uma palavra de ensinamento, de ânimo para a nossa vida. Tudo isso é para a glória do Senhor. Diz assim, olha: estais, pois, firmes na liberdade
como que Cristo nos libertou, não os torneis colocar debaixo do jugo da servidão. Louvado seja o nome do Senhor. Né? É uma advertência, né, de Paulo a nós, igreja do Senhor. Até quando o nosso irmão Divaldo, ele trouxe aí a salvação, ele falou sobre isso aí, né, sobre a liberdade. Né? Realmente, irmão, muitas vezes a palavra de Deus ela tem nos falado poderosamente a cada um de nós. E muitas vezes, querido, nós, mesmo como cristãos, nós não temos olhado para dentro da palavra para ver qual é a nossa liberdade. A palavra de Deus, ela está, até o texto diz, a nossa liberdade em Cristo. Qual são a nossa liberdade, irmão? Muitas vezes as pessoas acham, você é livre, você pode tudo, você pode viver de qualquer jeito ou de todo jeito. Mas os cristãos, nós temos os preceitos de Deus para nós cumprir na nossa vida. Nós temos mandamento dado pelo Senhor para que nós obedeçamos. E a palavra de Deus, ela é mandamento, ela é preceito, ela é tudo. Então, tudo que nós queremos, nós temos dentro da palavra. A palavra tem instruído o cristão, ele andar livre, liberto. Mas muitas vezes, irmão, nós não procuramos entender o que é libertação, o que é ser livre, o que é ser liberto. Muitas vezes as pessoas acham que liberto ele é fazer tudo o que ele sente desejo de fazer. Certo dia desse eu estava conversando ali com um jovem e eu estava falando para ele sobre isso, sobre libertação. Eu sou livre, eu faço o que eu quero, tá? Eu faço o que eu quero. Tudo que eu quero eu faço. Certamente. Você é um escravo. Não é livre, escravo. Quem é livre não faz tudo o que tem vontade. Quando nós somos libertos, nós não fazemos tudo que nós desejamos. Porque muitas vezes, irmão, a nossa vontade, ela é contra a vontade de Deus. Ela não é a vontade de Deus para a nossa vida. E muitas vezes nós achamos que nós fazendo isso ou aquilo está certo. Muitas vezes não, irmão. Até cristão. Eu vou falar até assim, cristão. Pessoas que se dizem servos de Deus. Tem feito algo que acha que está fazendo certo. E muitas vezes, irmão, não está agradando a Deus. E a gente tem que ter muito cuidado. Porque Cristo, Ele nos libertou. Ele nos libertou da maldição. Nos libertou do cativo. Né? Vivemos uma vida aí depravadamente, Ele nos trouxe liberdade. E essa liberdade, nós temos que aproveitar ela. Mas somente para obedecermos aquilo que o Senhor tem criado dentro da palavra, os seus estatutos. E a gente vê muitos presos aí nos seus próprios desejos, porque quando nós somos livres, nós fazemos aquilo que o nosso Deus ele tem ordenado. Nós temos fazido aquilo que o nosso Deus ele tem ordenado. Eu estava até pensando lá em casa, misericórdia, olhando para mim mesmo, né? Não é para mim ninguém, para mim mesmo. Se Deus ele me deu liberdade, eu sou livre, eu sou liberto. Mas muitas vezes, irmão, eu não estou fazendo aquilo que o nosso Deus tem ordenado. Então eu já não estou me tornando uma pessoa livre. Eu estou muitas vezes me tornando escravo de mim mesmo, porque se nós somos livres, irmão, nós temos liberdade para evangelizar, para orar pelos enfermos, para fazer tudo aquilo que o nosso Deus tem ordenado. Glória a Deus, aleluia. Nós temos liberdade de quando há um trabalho, nós estar sempre ali, como igreja, todos unidos, juntos na mesma proporção.
Aleluia! Muitas vezes isso não tem acontecido no meio de nós, irmão. A gente vê isso acontecer no meio do povo de Deus. Então, Cristo te libertou para quê? O Senhor nos libertou para quê? Né? Eu estava vendo ali que quando Jesus ele morreu e ele ressuscitou, que ele foi falado para os irmãos ali, através de Madalena e depois de outros, e os discípulos eles não acreditaram, não. Eles não creram naquilo ali. E quando Jesus ele chegou no meio dos discípulos, ele censurou aquilo ali, ele censurou e passou ali no rosto dos discípulos deles. Ou seja, ele censurou a incredulidade, irmão. Muitas vezes nós estamos presos à nossa incredulidade, porque muitas vezes nós não temos feito aquilo que o nosso Deus ele tem nos determinado para nós fazer. Isso não é bom, querido. Jesus ali olhando para ele disse assim, passou ali no rosto dele e disse assim, no versículo 15 ele diz lá, agora vocês idem por todo mundo, vocês pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele começou a dizer, esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Em meu nome vocês vão fazer isso. Ele deu essa ordenança ao seu discípulo. E a gente vê muitos textos da palavra de Deus que mesmo os discípulos andando com Jesus, irmão, eles não procuravam fazer sem a vontade de Deus, mas quando eles procuraram, acho que eles entenderam ali, o Espírito Santo libertou eles totalmente. Então eles não pararam mais. Eles eram livres, eles mesmo no meio da perseguição, no meio de tantas adversidades da vida, eles não paravam não. Eles estavam ali sempre mostrando, pregando o Evangelho, mostrando Jesus, dizendo que Jesus salvava, que Jesus libertava, que Jesus curava. Então eles fizeram tudo isso, querido. Porque nós, igreja, porque nós, igreja do Senhor, nós não tomamos posição. Porque muitas vezes nós estamos presos. Muitas vezes nós estamos presos em si mesmos. Não temos procurado entender a vontade de Deus para a nossa vida. Isso não é bom, isso não agrada a Deus. Eu acho que a maioria das pessoas diz assim, eu acho que é desse jeito e pronto, eu faço assim e pronto, porque eu acho que é assim, não é assim. A palavra de Deus diz lá no livro de Romanos 12, versículo 2 ali, Paulo ele falando poderosamente naquele texto ali, eu acho muito legal aquele texto, sempre eu tenho citado esse texto, ele diz assim, olha, não vos conformei com este mundo, mas transformai pela a renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É um texto muito poderoso. É um texto muito poderoso, querido. E muitas vezes, irmão, nós não temos nos encaixado dentro do texto desse. Muitas vezes nós queremos procurar fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus. Porque nós achamos que a nossa vontade é que prevalece. Ou a nossa vontade não tem que ser assim, é assim, pronto, acabou-se. Não, não é assim. E a gente vê dentro de nossas igrejas, muitos irmãos determinam viver uma vida com opinião tão contrária daquilo que é a vontade de Deus. Às vezes endurece o coração, toma uma opinião e diz assim, eu não faço isso porque isso vai servir só para isso, eu não vou fazer isso. Às vezes as pessoas vivem dentro das igrejas com a sua própria opinião. Nós cristãos, nós igreja do Senhor, nós não é para ser assim, nós devemos ter uma única opinião. A opinião de agradar o nosso Deus.
Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós somos livres para isso. Nós somos libertos. Então, quando nós somos libertos, querido, nós, com certeza, nós valorizamos os ensinamentos de Deus, os preceitos de Deus para a nossa vida. E quando a igreja do Senhor, ela coloca em primeiro lugar o nosso Deus, tudo vai bem. Mas muitas vezes, quando nós colocamos o eu, aí as coisas vão piorando e fica ruim. E quando mesmo nós, passando por tudo, por todas as adversidades da vida, você continua sendo um crente feliz, você continua sendo um crente abençoado, um crente alegre na pessoa de Jesus Cristo, você não murmura, você não se maldiz, você não faz nada que venha desagradar o nosso Deus. Porque a nossa liberdade espiritual, ela tem que ser em primeiro lugar, tudo. Porque quando nós somos livres, então nós temos liberdade para amar, nós temos liberdade de perdoar, nós temos liberdade de abençoar nossos irmãos, nós temos liberdade para tudo. Mas quando nós somos presos espiritualmente, querido, você não perdoa, você não ama, você não respeita, você não honra o seu irmão. Então essas são prisões espirituais que têm aprisionado muitos cristãos. Paulo, ele diz que nós devemos estar firme na liberdade pela qual Cristo nos libertou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a igreja, ela é livre. E ela tem que saber os preceitos de Deus para os famílias. Eu sou uma coisa, eu sou diabo da igreja, eu acho que vai ser assim, tem que ser assim, não é? Não é do jeito do pastor, não é do jeito do meu, não. É do jeito que Deus estava até conversando com a Antônia sobre isso hoje lá em casa. Sobre isso aqui, irmão. Muitas vezes, as pessoas estão esperando sempre o pastor ele trazer algo que lhe agrade. Certo? A igreja, muitas vezes, a igreja pensa isso, né? O pastor tem que trazer uma palavra que venha agradar nós. Tem que ser uma coisa que nos agrade. Mas muitas vezes o pastor vai trazer uma palavra que está agradando a Deus. E muitas vezes a igreja, a maioria não se agrada. Sabe por quê, irmão? Porque vive preso espiritualmente. Mas quando nós somos livres, quando nós temos liberdade, então a palavra de Deus, se ela for de advertência, nós recebemos. Se for exortação, nós recebemos. Porque nós somos livres. Aleluia, Jesus. Mas quando a pessoa é aprisionada, é muito ruim a vida da gente. Espiritualmente é muito ruim. Nunca agrada a gente. Tudo que se fala desagrada. Não recebe, chega na igreja doente aqui, ó. Por quê? Porque não veio com esse intuito, irmão, de buscar a presença de Deus, de se fortalecer na palavra de Deus, de se fortalecer dentro daquilo que o Senhor tem nos fortalecido, que é a palavra. A palavra de Deus, ela é vida. Então, todos nós, quando viemos para a casa do Senhor, nós devemos vir com esse propósito. Porque, com certeza, irmão, o Espírito Santo, ele está aqui para nos encher da graça de Deus. Aleluia. Para nos dar entendimento. Né? Para nos dar entendimento. Isso é bom quando nós temos esse entendimento, irmão. A palavra de Deus ela é muito maravilhosa. Né? E a gente vê sempre isso. Ah, mas eu não gostei disso não, porque o pastor ele falou isso não me agradou. Então vamos se converter. Então tem que se converter, porque a palavra, ela bate sempre ali na ferida. E muitas vezes, irmão, quando algo bate numa ferida, dói. Precisa ter mudança. Eu sempre presto atenção. E quando eu morava lá em Beberibe, tinha um rapaz lá que sempre ia para a igreja. E ele dizia, todo dia, quando a gente chegava no serviço, ele dizia, rapaz, o irmão só pregou para mim. Só pregou para mim.
só para mim, aquela palavra só para mim. Não pregou só para você não, irmão. Pregou para nós também. Agora, se você está doente, se a palavra está batendo, deixa a palavra te transformar, irmão. Aleluia. Porque muitas vezes, irmão, quando nós estamos levando uma vida errada, muitas vezes nós não queremos aceitar o que a palavra de Deus tem falado. Muitas vezes nós não queremos aceitar as advertências de Deus. E a palavra de Deus diz, lá no livro de Provérbios, se nós não aceitarmos a correção de Deus, Deus ele trata a gente como um tolo. Ele trata nós como um tolo. Então, devemos sempre fazer isso, olhar como é que está a minha vida diante do Senhor. É por isso que Paulo diz assim, se nós examinarmos a nós mesmos, nós não somos condenados, irmão. Porque muitas vezes nós não temos nos examinado, nós temos prevalecido na nossa vida somente uma vida distorcida, daquilo que as Sagradas Escrituras têm ensinado a nós. E não é assim. Então nós devemos olhar com muito jeito, com muito cuidado, para dentro das Escrituras e ver o que é que a palavra de Deus está ensinando, para poder nós, irmão, levar uma vida de conformidade às Escrituras. Aleluia. Aí nós vamos bem diante do Senhor. Aí a igreja vai bem, né? Mas é sempre desse jeito. E a gente olha ali para a igreja primitiva ali, eu estava vendo alguns textos ali, e a gente fica meditando. Por que muitas vezes, irmão, a nossa igreja ela não tem crescido? Porque muitas vezes Deus não tem operado tremendamente, muitas vezes, irmão, a culpa é da gente mesmo. Porque muitas vezes nós não estamos vivendo aquilo que a palavra de Deus não tem ensinado. Principalmente o amor de uns para com os outros. Tem sido muito pouco. E a palavra de Deus diz lá que os irmãos lá, eles eram no meio de perseguição. E a palavra de Deus diz que eles tinham essa liberdade. Eles tinham essa liberdade. Eles tinham o mesmo proporção ali dentro da palavra. Eles viviam ali em oração. A Bíblia diz que era no partir do pão. Tinha comunhão. Viviam uma vida todos em comum. Era uma igreja ali que era saudável. E ali eles iam anunciando a palavra de Deus. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava a igreja. Aleluia, Jesus. A alma ia sendo liberta. A alma ia sendo liberta. Porque havia na igreja a essência do Espírito Santo. Havia isso com os irmãos. Era o amor, irmão. Era o amor da igreja do Senhor. Mas infelizmente hoje, dentro das igrejas, cheio de irmão intrigado, cheio de irmão com raiva, com rancor um dos outros, Deus não vai operar, querido. Então precisa do povo de Deus acordar e olhar para a palavra e saber que Cristo não te libertou. É para você ser livre, não ser aprisionado a algo que está te matando. Isso, irmão, tem matado muitos cristãos. Mas Jesus não te chamou para isso, Ele te libertou. Você é livre. E quando nós somos livres, nós temos comunhão uns com os outros, nós temos amor uns com os outros, nós honramos aos outros, nós respeitamos as pessoas. Então, isso tem que prevalecer no povo de Deus. Isso tem que prevalecer. Então, eu digo sempre à igreja, se você tem algo contra alguém, irmão, não se envergonhe de ir lá e pedir perdão. Não se envergonhe de pedir perdão, não. Faz mais vergonha a gente ir para o inferno. Faz vergonha a gente ir para o inferno, porque quem não perdoa, não tem salvação. Quem não pede perdão, também não vai ter. Mas se você fazer a sua parte, você como cristão, você como livre, você, com certeza, irmão, você vai ganhar a sua salvação. Aleluia. Eu estava um dia lá em casa, irmão, chegou uma senhora lá, tinha acontecido algo com a mulher lá, ela se converteu,
E ela veio lá na casa da mulher pedir perdão. Ela quase saiu com ele pedindo perdão. A mulher saiu, aí ela disse: um bocado de uma mulher veio pedir perdão, perdão, ela vai pro inferno do perdão. E eu digo: ela não vai, não, você vai. Ela não vai, não, porque ela reconheceu. E se você não perdoa, mas Deus vai perdoar ela. Porque ela reconheceu que ela errou, ela foi pedir perdão. Mas quem não perdoa, não tem salvação. A própria palavra de Deus tem falado isso. Então nós, como livres e libertos, nós temos liberdade para isso, irmão. Se eu fiz algo que eu desagradei alguém, então meu dever é lá e pedir perdão. Aleluia. Pedir perdão. Não faz vergonha, não. Ah, mas é muito difícil. Não coloque essa dificuldade na tua vida. Não coloque essa dificuldade na tua vida. Vá lá, perdoe, né? Abraça. Porque é assim, querido, que nós devemos permanecer. Então, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, eu tenho sempre falado isso aqui, irmão. Eu falo tanto isso, vou continuar falando. Nós somos privilegiados, porque nós temos a palavra de Deus revelada a nós através do Espírito Santo. Então a igreja ela é privilegiada porque ela tem a palavra, ela tem conhecimento disso aí. Nós temos conhecimento. Então tudo aquilo que não agrada a Deus, nós conhecemos. E conhecemos também aquilo que agrada a Deus. Então nós temos esses privilégios, dados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito bom. É por isso que nós devemos sempre optar para isso. Ter conhecimento da palavra de Deus, para que nós não se percamos. Nós só vamos se perder se nós quisermos. Então todos nós só vamos se perder se nós quisermos. Porque Cristo ele veio morrer pelo mundo inteiro. Ele veio morrer pelo mundo inteiro. E todos nós conhecemos que o que nós devemos fazer para nós ganhar a vida eterna. Todos nós sabemos. Graças a Deus que nós temos esse manual para nós conseguir nessa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa caminhada que muitas vezes é espinhosa, muitas vezes é trabalhosa, mas é uma caminhada suave, uma caminhada maravilhosa, irmão. Só dá alegria mesmo. Então, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, nesses últimos dias, tem que se despertar. Aleluia. Tem que despertar a igreja do Senhor. Porque há de vir dias ruins das nossas vidas, que muitas vezes nós não vamos subsistir. Porque se nós não estivermos ligados, se nós não estivermos livres, dentro da palavra de Deus, então, querido, há de vir dias ruins, diz a palavra do Senhor. Então, nós como igreja do Senhor, devemos nos unir, as nossas forças, nós se unir em espírito, irmão. E nós temos o mesmo pensamento, a mesma parada, todos. Aleluia. Porque nós somos um corpo. Não pode ter divisão dentro da igreja do Senhor. A igreja ela tem que estar ligada um ao outro. Porque somos membros dos outros, diz a palavra do Senhor. Né? Versículo que de número 13 diz assim: olha, porque aos irmãos foste chamado a liberdade, não. Passando um pouquinho, irmão, vou tratar. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião a carne, mas servis-vos uns aos outros pelo amor. Louvado seja o nome do Senhor. Texto muito maravilhoso, né, irmão? Então não vamos usar, irmão, da liberdade que Cristo nos libertou, nos deu, para nós dar ocasião à carne, para nós fazermos, sermos do nosso jeito, não. De jeito nenhum, irmão. Então, a igreja do Senhor, ela tem essa liberdade de amar uns aos outros, de honrar uns aos outros, de respeitar, sempre isso. Né, irmão? A gente vê, infelizmente a gente vê
isso muito acontecer, né? E a gente vê sempre, quando acontece isso, a destruição sobre as pessoas que não procuram viver a liberdade que Cristo libertou. Aleluia. Então, não é bom. Então, quando nós andamos uma vida errante, uma vida que não agrada a Deus, irmão, só vem ruim na vida da gente. É por isso que Jesus diz assim: errai o homem, por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então, quando nós não temos conhecimento de Deus, a nossa vida é um lixo. A nossa vida é um bagaço. É uma coisa ruim, a vida ruim, aprisionada, só pensando naquilo que nós desejamos. E isso, irmão, traz muito sofrimento para a nossa vida. Mas quando nós procuramos viver os ensinamentos do Senhor para a nossa vida, irmão, é uma maravilha. Glória a Deus. Você passa por tudo, mas você é feliz. Amém? Amém. Então eu quero aqui agradecer a Deus, irmão, por essa oportunidade e agradecer pela vida de cada um dos irmãos, certo? E meus irmãos, continuem, irmão, orando pelos outros, honrando os outros, porque Deus, Ele quer isso da igreja dele, tá certo? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Aleluia.